Queremos abraçar também os nossos internautas, enviando o nosso abraço fraterno ao seu João, à dona Hortência, ao Fábio, a Milarian, ao Vandir, a dona Maria, mais a Nena, ao Natan, a Nena e o Natan, aniversariário essa semana também, que Deus possa continuar a sustentá-los na sua preciosa graça. É uma alegria ter conosco cada um dos nossos internautas, conectados com este encontro, mas muito mais, conectados com o Senhor da nossa vida, com aquele que pode ouvi-los e receber o sincero louvor dos seus corações também. Deus os abençoe muito, queridos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos celebrando aí o aniversário da nossa igreja nesse mês de abril, 69 anos como igreja organizada. Semana passada tivemos o reverendo Davi Charles Gomes, nos trazendo uma preciosa palavra da parte de Deus. Domingo passado de manhã nós falamos sobre a igreja, os chamados para uma missão, eu falei aqui pela manhã. Hoje nós vamos dizer e vamos meditar na igreja, chamados de Deus para participar do seu reino. Isso para nós vamos verificar hoje mais uma vez, é uma grande responsabilidade, mas um grande privilégio, uma grande alegria. O reino de Deus é um reino grandioso, é um reino eterno. Quando Jesus foi questionado sobre o seu reino, se ele era o rei dos judeus, se ele era ameaça para César, o grande imperador do Império Romano, sendo questionado por Pilatos, que governava a província da Judéia, da Galileia, Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, O reino de Deus é um reino muito maior, é um reino eterno, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de prosperidade, é um reino que vem oferecer aos homens o que o ser humano não pode conquistar, o que nenhum governante pode dar, pode oferecer no governo passageiro, terreno que nós vivemos por aqui. Algo muito maior, muito mais grandioso. A Bíblia diz que é algo que a mente humana não é capaz de entender ainda, que o coração humano não é capaz de imaginar, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, no novo céu, na nova terra, no reino de Deus, que nós começamos a viver aqui, mas que se estende na eternidade da nova vida que Deus em Cristo nos concede. E o texto bíblico é Mateus capítulo 13, o verso 46, verso 45, verso 46. O Senhor Jesus, nesse capítulo, está contando algumas parábolas. Ele começa com a parábola do semeador. Ele começa mostrando que ele tem o interesse de chamar pessoas, de buscar pessoas, de levar a boa nova do Evangelho para que as pessoas crendo, recebendo essa boa semente, possam ser recebidos no reino de Deus e possam participar do reino dos céus. Depois ele vai encerrar as parábolas nesse capítulo 13 também, falando da parábola da rede, mostrando que as redes são lançadas, como a semente é lançada na terra, a rede é lançada no mar, para alcançar peixes, E o propósito é mostrar, olha, Deus tem o desejo de trazer pessoas para o reino de Deus, para o reino dos céus, para tirá-los do reino das trevas, do reino da corrupção, do reino da eternidade sem Deus, do reino que nos faz perecer em razão do nosso pecado, dos danos do nosso pecado, do salário do nosso pecado, que é a morte. Mas sermos agraciados pelo caminho que Cristo se tornou, nos recebendo como filhos de Deus, como herdeiros do seu reino. Isso é precioso demais para nós. Então eu quero ler esse texto, eu vou ler a primeira vez, os dois primeiros versículos, o versículo 45, o versículo 46, do capítulo 13, o texto já está sendo projetado. Quando eu encerrar a leitura, eu quero que a igreja leia também os mesmos versículos numa voz só, em uníssono, tá bom? O mesmo texto que eu vou ler, de Mateus 13, os irmãos também vão ler, logo que eu encerrar a leitura, a Júlia vai voltar, tá bom, Júlia? Para o verso 45, e a igreja vai poder ler também, tá bom? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos os irmãos agora, irmãs, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande
Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na meditação que fazemos da sua palavra, que seu Espírito, com a liberdade que tem, com o poder que exerce, possa aplicar o nosso coração àquela palavra que o Senhor reserva, né? A nossa vida, a nós aqui no templo, aos nossos queridos aí de casa, conectados também conosco. Muito bem. Nós, como pessoas inteligentes, vivemos sempre à procura de preciosidades. Todo ser humano busca aquilo que entende ser o melhor, o mais precioso, né? Você vai procurar a melhor escola para o seu filho, a melhor que você puder dar, a melhor que você puder matricular, onde recebe o melhor ensino, o ensino mais precioso, de melhor valor. Quando você vai procurar uma moça para casar, um rapaz, você vai avaliar bem e você vai ver as virtudes, né, que esse jovem, que essa jovem tem, vai até se esquecer um pouco dos vícios, dos erros, né, daquilo que nos limita, porque o amor é assim, faz nos ver os pontos positivos, mas você vai para o altar, vai para um relacionamento a dois, vai para um casamento, para instituir uma família, entendendo que você achou o quê? Uma joia, uma preciosidade. Aliás, a palavra de Deus diz no provérbio que quem encontra uma mulher, encontra uma joia, uma preciosidade, né? E eu acredito que as irmãs que têm encontrado também os seus maridos, maridos cristãos, têm recebido de Deus preciosidade nas suas vidas. Então, louvado seja Deus, né, porque nós andamos em busca de coisas boas. Nós queremos bons salários, nós queremos trabalhar nas boas empresas, nós queremos andar em busca de boas oportunidades, de grandes oportunidades. E Jesus usa desse interesse do coração humano para apresentar um pouco do que é o reino de Deus ao nosso coração. Ele vai dizer que o reino dos céus pode ser também comparado a uma pérola muito preciosa, muito cara, mas aquele que procura boas joias, quando a encontra, sabe que encontrou uma joia de imenso valor. E ele vai e vende tudo que tem, vem e adquire a pérola. Dispõe de todos os seus recursos, de tudo aquilo que ele possui, para adquirir aquela joia preciosa, de imenso valor. O Senhor usa dessa parábola para que nós possamos entender a preciosidade do reino de Deus. O quanto o reino de Deus tem com o seu valor para a nossa vida, para a nossa história. O quanto ele pode nos abençoar. O quanto ele vai nos conduzir, né, à eternidade de gozo que ninguém pode conduzir. Que nenhum ritual religioso, que nenhum princípio religioso pode oferecer. Somente aquele que pagou o alto preço em favor da nossa vida, da nossa alma, aquele que veio como Deus para se entregar em nosso lugar, para nos dar a possibilidade de vivermos no reino eterno, no reino de gozo, no reino de paz, no reino de alegria, na vida que nós podemos viver pela fé em Cristo Jesus, junto ao nosso Pai Celeste. Então, às vezes, as pessoas nem sempre compreendem isso, por isso que ele contou a parábola do semeador. Essa semente não chega, essa mensagem não chega. Eles continuam envolvidos pelas coisas do seu coração, pela maneira que eles veem o mundo. Eles estão distraídos demais com o mundo aqui, com a beleza do mundo aqui, e o mundo é de fato belo, Deus o criou com a sua beleza e perfeição, para poder pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas dos céus. Estamos envolvidos muito com a gente mesmo, com o nosso projeto, com a nossa agenda, com o nosso querer, com o nosso interesse, para poder perceber qual que é o interesse de Deus, o desejo de Deus, o projeto maior, mais abençoador de Deus para nós. E o que Deus pensa para nós é sempre muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. E o que Ele planeja é sempre muito melhor do que aquilo que eu possa planejar. E aquilo que Ele já alcançou para mim e para você em Cristo é sempre muito maior do que qualquer coisa que eu possa alcançar com o meu trabalho, com o meu empenho, com a minha dedicação, com o meu dom, com o meu talento, com o talento da minha casa. Apesar de a gente poder alcançar coisas boas e alcançar vitórias e viver bons momentos e saber que aqui nós desfrutamos de muitas coisas boas nesse mundo, esse mundo vai passar para nós, vai passar porque vai vir um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, um lugar onde o Senhor há de reinar com a sua igreja para todo sempre, que é muito melhor do que esse mundo aqui.
E aqui já é bom, né? Nós queremos ficar por aqui, queremos viver aqui. Quantos dias melhores, quanto mais melhor. Mesmo com os sofrimentos, mesmo com as lutas, mesmo com as nossas limitações, com as impossibilidades, mesmo com os erros que a gente comete e com as consequências que a gente colhe. Nós já gostamos de viver aqui. Mas nós estamos falando, e Cristo está falando, de um reino muito melhor, de uma vida muito mais preciosa, muito mais abençoadora, de maior gozo, de mais alegria, de maior satisfação do que essa que a gente já vive, que Deus nos dá, aqui na terra, como um piscar de olhos, um conto ligeiro, uma vida que passa rapidamente, nós voamos. Então Jesus está falando desse reino dos céus, mas ele está falando que, apesar dele chamar, apesar da semente ser lançada, apesar das redes serem jogadas, né, alguns não pertencem ao reino dos céus, não perceberam ainda o valor desse reino para as suas vidas, o quanto isso pode ser abençoador na sua história, o quanto isso pode livrar de danos, de perdas, de lágrimas, de prejuízos emocionais, psicológicos, sem falar nos muitos prejuízos espirituais, a nossa alma, o nosso coração, que rouba a nossa paz, que leva embora a nossa esperança. Então ele fala dessa parábola, né? Ele começa dizendo que o reino dos céus também é como uma preciosidade, uma pérola de imenso valor, para despertar no coração do ser humano, dos seus discípulos, da multidão que o acompanha, a importância, o valor do reino dos céus, do reino de Deus, na vida do ser humano, na minha vida, na sua vida. Para exemplificar isso, ele diz que é de tão grande valor, de tão imenso valor, que a pessoa, quando percebe o que Deus fez, a graça que Ele dá, a salvação que Ele concede, o que representa o perdão de pecados para o pecador, que estava condenado, mas agora pode ser salvo, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, podemos ter o nosso pecado perdoado, podemos ter a nossa alma limpa, o nosso coração lavado. Ele vai dizer que, entendendo essa verdade, entendendo a preciosidade do reino dos céus, a pessoa vai e vende tudo que tem e traz diante de Deus. Ele está ensinando para mim e para você que se o reino de Deus não valer tudo para mim, eu não sirvo para o reino de Deus. Enquanto celebramos o aniversário da igreja, é bom que pensemos nessas coisas, nessas verdades, que Deus aponta, que Cristo aponta no seu ensino, com respeito ao que é ser igreja, o valor que devemos dar, como igreja, ao reino de Deus, onde Ele nos estabeleceu, nos colocou, como raça eleita, nação santa, povo de propriedade sua. As responsabilidades, mas também os privilégios, as bênçãos, mas também as expectativas que vão no coração de Deus, com a minha participação como servo desse reino, como serva desse reino, como súditos do grande Rei e Senhor, Jesus Cristo, Senhor da igreja, Senhor nosso. Senhor hoje, Senhor amanhã, Senhor sempre, com quem haveremos de reinar na eternidade, no porvir, que Ele reserva àqueles que o amam. Quando Ele diz isso, Ele fala para mim uma seguinte verdade: eu tenho que entender que o reino de Deus é tão precioso que nada pode ser prioridade para mim a não ser Ele. E é difícil a gente viver essa verdade, porque nós priorizamos muitas coisas, nós priorizamos muitos projetos, nós priorizamos muitas pessoas. Qual o pai e a mãe que não dá prioridade no bom cuidado do seu filho, na boa orientação, no levar para ele o melhor conforto, a melhor escola, como eu já mencionei, né? A melhor cama para dormir, o melhor cobertor para se aquecer. Todo pai, toda mãe pensa em priorizar o bem-estar da sua casa, especialmente dos seus filhos e das suas filhas. Qual cidadão que em determinado momento da vida não dá prioridade aos seus estudos ou prioridade à sua vida profissional? Agora eu tenho que focar nos estudos. Eu tenho que focar na vida profissional, porque eu quero crescer, eu quero ganhar melhor salário, eu quero ter melhores condições de vida, eu quero morar numa casa melhor, eu quero oferecer algo melhor para a minha casa, para os meus familiares, para o meu cônjuge, para os meus vizinhos, para os meus amigos.
Então nós focamos e damos prioridade. Às vezes nas pessoas, às vezes nos projetos. Não há problema em se empenhar em favor de projetos, em favor de pessoas, cuidar de gente, não é pecado. Aliás, Deus manda que nós devemos cuidar, Deus ordena que cuidemos dos outros, como cuidamos de nós mesmos, que façamos ao próximo, como nós gostaríamos que fosse feito para nós, que expressemos a Ele amor. Esse é o sentimento mais precioso. Se nós olharmos para 1 Coríntios 13, amar ao próximo, amar a Deus, sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, é o amor que se sacrifica, se doa. Essas coisas são comuns, essas coisas são pedidas. Mas o que Jesus está ensinando é que nada pode estar antes do reino de Deus para a nossa vida. Primeiro, o propósito que Deus tem conosco. O querer de Deus para a nossa existência, para o nosso viver. E Deus tem querer para nós, como pai, como mãe, como vizinho ou amigo, como profissional, como colega lá da escola, como estudante. Deus tem projetos e propósitos que envolvem a nossa vida no seu reino, no seu reino. Então Ele quer que sejamos o bom pai, a boa mãe, o bom profissional, o bom aluno, que tenhamos todos esses sonhos, todos esses projetos, mas não nos esqueçamos de que em tudo que devemos fazer para a glória do nome de Deus, porque assim nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo ao seu reino. Deus não quer, por exemplo, que a gente se empenhe muito nas nossas agendas e se esqueça da agenda que Ele tem para nós. E às vezes o querer de Deus, a vontade de Deus mexe muito no nosso plano, mexe muito na nossa agenda. É só você olhar, por exemplo, de Maria, a mãe de Jesus. Ela estava numa agenda de casamento. Ela estava já noiva de José. Ela planejava um casamento tranquilo, numa família tranquila, quase esquecida, em Nazaré. Mas ela tinha o sonho de vir se casar, como toda jovem judia, com aquela festa de pelo menos 5 dias, quem sabe 7 dias, 8 dias, para celebrar essa união, e depois viver com José e ter seus filhos, na maior normalidade de uma família judaica. Mas, de repente, chega para ela um anjo de Deus, dizendo que o propósito de Deus é um propósito que mexe um pouco com o seu plano, com o seu projeto, com a sua agenda, com aquilo que ela pensava com respeito à família, a casamento. Ela diz, você vai ficar grávida, grávida do Espírito Santo, é a virgem que vai conceber, vai ser a mãe do Messias prometido, do Salvador, do Senhor Deus, do Emanuel que há de vir ao mundo. O nome do seu filho há de chamar Jesus, porque ele há de salvar o seu povo dos seus pecados. E Maria, mesmo tendo os planos, os projetos, as prioridades dela naquele tempo, e eu tenho certeza que a prioridade dela era casamento e vida com José, família com José, na maior normalidade possível, ela disse que se cumpre a mim a sua vontade, a sua palavra. E a agenda dessa menina e a vida dessa menina virou de ponta cabeça, de uma hora para outra. Porque o propósito de Deus era outro, mas ela não deixou de dar prioridade à vontade de Deus em detrimento da sua vontade. O plano de Deus em detrimento do seu plano, do seu propósito. Não foi fácil para Maria ser mãe de Jesus. Primeiro porque ela ia ser acusada já de adultério. Já havia o risco dela ser apedrejada pelos judeus, porque ela está noiva, ela ainda não se casou, ela parece grávida. Se ele expressou no José o que o José ia dizer, não sou pai dessa criança. Então Maria seria pego em adultério. A lei de Moisés diz que mulher pega em adultério deve ser apedrejada. Jesus recebeu uma mulher pega em adultério. E eles disseram para ele, e agora, Senhor, o que nós fazemos? A lei manda a gente apedrejar. Ele disse, tá bom. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. É uma ação de misericórdia de Cristo para dar a pecador a possibilidade de ir e não pecar mais. É a compaixão que Deus vem trazer para o perdido. Então Maria, ela deve ter considerado essas coisas todas, enquanto o anjo falava, pensando, foi por água abaixo os meus planos, os meus projetos, minha ideia de casamento comum, de casamento tranquilo. Ela tem que ir para a casa de Isabel, passar lá um tempo até a poeira baixar, porque está havendo um burburinho na cidade, na pequena vila de 100 famílias de Nazaré, dizendo, essa menina ficou grávida antes do casamento.
Ela foi para a casa de Isabel, porque o anjo já disse, vai lá para visitar Isabel. Fica um pouco longe, porque a poeira precisa baixar também. Então é isso que Cristo está falando quanto a valorizar o reino de Deus. É saber que mesmo que entre em choque com o meu plano, com o meu projeto, com a minha intenção, com aquilo que eu estou valorizando, com aquilo que eu estou dando ênfase, eu seja capaz de abrir mão para deixar com que o reino de Deus se estabeleça, a vontade de Deus, o querer de Deus, o propósito de Deus aconteça a partir da minha vida. Não quer dizer que você vai ter que mudar todos os seus planos como Maria, pode ser que você tenha que mudar alguns. Não quer dizer que você vai mudar a sua agenda todo dia, mas pode ser que algum dia Deus peça que você mude a agenda toda, para dar prioridade àquilo que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Mas se você entendeu a razão, a preciosidade do reino de Deus, você está disposto a abrir mão de tudo, inclusive de uma agenda, inclusive de um sonho, de um plano, de um propósito, que você estabeleceu para você, na sua vida profissional ou familiar, nas suas questões financeiras, no seu desejo de alcançar, de transpor obstáculos. Essas coisas todas não tem problema em existir, desde que não entre em conflito com o reino de Deus, com o que Deus quer fazer, com o plano que Deus tem. Paulo tinha feito seu roteiro de viagem. Ele estava seguro que era o melhor caminho, mas chegou um determinado momento, o que aconteceu? Diz ele mesmo, em Atos, capítulo 15, que o Espírito Santo o impediu de seguir. E que ele ficou na cidade, ele dormiu, e ele teve um sonho. Um cidadão macedônio pedia, passa a Macedônia e ajuda, uma agenda que ele não tinha feito, um roteiro de viagem que ele não esperava passar, mas ele muda a sua viagem para lá. Ele é recebido na Macedônia, na cidade de Filipos, com açoites e prisões. Mas na prisão ele e Silas glorificam a Deus e oram, e Deus realiza o extraordinário, e envia um terremoto, e o terremoto balança aquela prisão, e as grades se abrem, e um carcereiro se converte, e Lídia já havia se convertido antes, ali à margem do rio, porque havia um plano de Deus para com o seu reino naquela cidade, na expansão do reino, no semear da boa semente. Havia gente que ia receber a semente com o coração que se representa a boa terra. Então ele deixou de lado a sua agenda de viagem e seguiu um outro caminho. Quando acontece alguma coisa, algum transtorno numa viagem nossa, a gente já fica aborrecido, um pneu que fura, né? A gente não sabe nem o motivo. Mas em alguns momentos Deus já nos livrou até de acidentes com os atrasos que Ele promoveu em alguns trechos aí da nossa viagem. Chegou lá na frente, nós vimos o acidente pronto, poderia ser que a gente tivesse envolvido naquilo também. Deus tem planos que o nosso coração desconhece, projetos que envolvem o querer dEle para com o seu reino, que nós temos que considerar no nosso caminho. Quando as coisas começam a acontecer muito diferente do que eu planejei, quando parece que tudo está dando errado, nós temos que acreditar que Deus tem um propósito, Deus tem uma lição para trazer, Deus tem um caminho para apontar. Se nós entendemos a preciosidade do reino dele, nós vamos ser capazes de entender, o reino de Deus é mais precioso do que essa minha agenda, do que esse meu propósito, do que esse meu desejo, que também é genuíno, que Deus também considera, que Deus também orienta na sua palavra que deve ser, mas não em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas da vida Deus vai acrescentando no tempo certo, porque Ele sabe que a gente precisa. Jesus não disse? Olhai as aves dos céus, olhai as flores do campo. As aves não semeiam, não ajuntam em celeiros, vosso Pai Celeste, contudo, as alimenta, e os lírios não sabem tecer, mas se vestem com muito maior beleza do que Salomão em toda a sua glória. Ele está falando de um rei que estabeleceu um reino, que foi muito rico e que pôde se vestir com as melhores vestimentas do seu tempo. Mas ele vai dizer, olha, ninguém consegue fazer como Deus faz. E se Deus veste assim o lírio do campo, ou se alimenta assim as aves dos céus, muito mais vós que sois seus filhos. Então não quer dizer que Deus não está atento às nossas necessidades, Deus não está atento aos nossos sonhos, aos nossos projetos, aos nossos ideais. Ele está atento, Ele está aplanando os caminhos, Ele está indo na frente, Ele está endireitando as veredas, mas Ele quer que você, em algum momento, demonstre o seguinte,
O reino de Deus vale mais para mim do que os meus sonhos, do que os meus projetos. Então a pessoa vai e vende tudo que tem, vem, e compra, e adquire o reino, e recebe a salvação gratuita. Essa pérola já era valiosa, não foi eu que a tornei. Ela não se torna valiosa depois que eu a adquiro. Deus já tornou o reino de Deus valioso. O reino que é eterno, o reino que é de paz, o reino que é de justiça, o reino onde não vai haver mais pecado, o reino onde não há choro nem ranger de dentes, não há lágrimas por tristeza ou por perdas, por luto. Mas nós às vezes estamos tão envolvidos com a gente mesmo, com o projeto da gente, com aquilo que a gente quer, com a forma como a gente idealizou, que se sair fora dos nossos trilhos, sair fora do poder das nossas mãos, nós já ficamos apavorados, preocupados. Nós temos que confiar naquilo que Deus reserva para nós no seu reino. A igreja de Cristo é uma igreja que vem para servir o reino de Deus, para servir o propósito de Deus. Mesmo que tenha que mudar a nossa agenda, a nossa expectativa, como Maria, ou o nosso roteiro de viagem, como Paulo. E mesmo que pareça que agora que eu mudei o roteiro, a coisa apertou, porque eu ganhei açoites e prisões. Senhor, o Senhor me mandou para cá, eu obedeci e ganhei prisões, açoites. Nem Paulo, nem Silas murmura, mas ele sabe que tem um reino de Deus aí, sendo estabelecido, sendo plantado, uma preciosidade, que Deus lhe deu a oportunidade de participar, de se envolver. Imagine vocês, irmãos, nós seres humanos tão falhos, tão pequenos, tão limitados, que conhecemos tão pouco da vida, que não conhecemos nada do futuro que nos reserva. Que do passado conhecemos um pouco, que do presente às vezes somos surpreendidos, que achávamos que sabíamos e descobrimos que não sabíamos nada. Viver é o privilégio, a oportunidade de participar do reino de Deus com toda a grandeza, com todo o poder, com toda a santidade que Deus tem, com toda a perfeição que há no agir de Deus. Nós trazemos a nossa cooperação falha, limitada. Mas Deus dá dons para alguns de música, para outros de voz, para outros de intercessão, para outros de visitação, para outros de evangelização. Deus traz capacidade de aprendizado, de ensino, para que seja aplicado em favor do seu reino. Quando fala dar tudo que tem, está falando de oferecer para o Senhor dons e talentos, oferecer para o Senhor o tempo que você tem, que é tão escasso, né? Que é tão corrido. Nós já estamos em abril, final de abril. Parece que começamos o ano ontem. Essa é a vida que Deus nos deu, mas o ano vai ficando tão curto para nós, os dias de 24 horas, a gente acha que precisava ter mais, né, do que 24 horas já, porque nós nos envolvemos com muitas coisas, agenda nossa. E às vezes não conseguimos ler um texto da palavra de Deus, fazer uma oração decente, se não for aquela já corrida, com sono, que a gente começa a orar agora e termina amanhã de manhã com um amém, quando a gente acordar. Não é disso que Deus está falando, Ele está falando de dar para o Senhor o melhor do seu tempo, o melhor do seu dom, o melhor do seu talento, se você pode usar no seu trabalho, se você pode usar com seus amigos, se você pode usar da sua alegria, do seu entusiasmo, para organizar as suas festas, organizar os seus passeios, use para organizar eventos também, atividades na igreja. É isso que Deus está falando, quando fala, Ele pega tudo o que Ele tem e coloca à disposição do reino de Deus para receber, sabendo que está recebendo uma preciosidade que em nada se compara com tudo o que Ele tem. Por isso vale a pena tudo o que Ele tem. Vende tudo que tem, vem e adquire aquela pérola. Parece uma insanidade. Porque ele vende casa, ele vende bicicleta, ele vende carro, ele vende terreno. Ele penhora a mulher e os filhos. Naquele tempo era muito comum vender filhos e mulher para servir de escravo nas casas para pagar as contas que você não aguentava pagar. O credor recebia a sua filha, o seu filho, como servos na casa, a sua esposa. Ele está falando de dar tudo. Dom, talento, tempo, recurso financeiro, aquela conta bancária que você tem lá, tão gorda, que se você piscar o olho daqui a pouco chega no vermelho, não é? Deus está dizendo que até aquele centavo lá pode ser útil ao reino de Deus. Precisa que você entenda que se você não for capaz de dar tudo o que o Senhor precisa, tudo o que o Senhor pede de nós, em favor do seu reino, nós não servimos para o reino de Deus.
nós vamos ser identificados como servo mau e negligente, não como servo bom e fiel. Ele vê a preciosidade do reino, ele vai, oferece tudo o que tem em favor do reino, a sua vida, o seu dom, o seu talento, o seu tempo, a sua agenda, a sua capacidade, a sua inteligência, o seu conhecimento, põe tudo em favor do reino de Deus. A Bíblia diz que do Senhor nós recebemos, para o Senhor nós damos, nós oferecemos. Porque tudo aquilo que podemos oferecer é pouco diante daquilo que Ele já nos deu, a grandiosa salvação, perdão de pecados, a vitória sobre a morte, que nós não tínhamos como adquirir por nós mesmos. E eu lembro uma outra parábola de Cristo que diz que o rapaz, que a pessoa então, ele queria trazer a contentação, a satisfação para a sua alma, e ele então derrubou os seus celeiros, construiu maiores, semeou bastante, colheu bastante, colocou tudo lá nos celeiros e disse: agora alma, ó, regala-te, vive com tranquilidade, com fartura. E a expressão que ele ouviu naquela noite é: louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens preparado para quem será? De que vale? Tudo isso, se a gente não entender o valor do reino de Deus, né, e perder o que é mais precioso. Ganhar o mundo, perder a alma. Semana lá me apresentava um vídeo e a moça começava a dizer assim: se você ganhasse 1 milhão, você ficaria satisfeito, contente, feliz? E a resposta do grupo era: muito contente, muito feliz. E se você ganhasse 10 milhões? Ainda mais contente. Eu vou começar a distribuir para os pobres. Tem gente que já fala disso aí para ver se ganha, né? Vão agradar aqui, que quem sabe vem mesmo, eu dou para alguns pobres aí, considero a minha família os mais pobres de toda a humanidade, né? Começo a distribuir para os meus também. Mas assim, depois que ela falou isso, eu falei assim: mas e se alguém te der 10 milhões ou 1 milhão e falar com você assim: agora é o seguinte, vou te dar 10 milhões ou 1 milhão, mas amanhã você não vai viver mais. O que você faz? Eu entrego 1 milhão, eu entrego os 10 milhões. É claro que eu entrego. Ninguém quer dar a vida por causa de 1 milhão, por causa de 10 milhões, por causa de 100 milhões. Porque não vai desfrutar nada. E às vezes nós valorizamos o dinheiro. E por causa do dinheiro nós fazemos loucura, nós nos corrompemos. Por causa do dinheiro nós esquecemos da nossa casa, esquecemos dos nossos filhos. Deixamos os nossos filhos crescer, os nossos netos, e não acompanhamos o seu crescimento. Porque nós estamos engajados demais nos nossos projetos, no desejo de ter, de possuir, no desejo, quem sabe, de ser alguém, de botar um título na parede, de sentar numa cadeira importante. E esquecemos do que é mais precioso: o reino dos céus. Jesus está dizendo: o reino de Deus é mais precioso do que títulos, do que cadeira, do que diploma, do que conta bancária. Quer dizer que você não precisa de dinheiro, não precisa trabalhar? Eu sou a favor que você trabalhe. Hoje nós falamos aqui pela manhã da nossa Assembleia Ordinária, avaliamos os recursos que vieram, da sua fidelidade, de recursos que Deus depositou na sua vida e que você pôde colocar em favor do reino de Deus para que haja alimento na casa do tesouro. É importante isso. Mas se em algum momento Deus trouxer um plano, um projeto para você, que confronta você com uma agenda, com um propósito de ganhar dinheiro, ou de tornar o seu nome célebre, ou de crescer na sua vida profissional, faça a opção pelo reino de Deus, porque Ele vai te dar essas outras coisas que Ele sabe que você almeja. A graça do Senhor, valorizando o seu reino, a sua proposta, foi o que Maria fez, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quando Jesus conta essa parábola, Ele quer nos levar a pensar que aquilo que nós temos, de fato, não é nosso. É Deus que deu, é Deus que dá. Tudo o que nós temos é Deus que acrescentou na nossa vida. A família, os amigos, o carro, a casa, nós devemos colocar à disposição do reino de Deus. Por isso que a igreja faz reuniões de casa em casa, nas reuniões de oração, às vezes nos encontros de casais, né? E as famílias têm a oportunidade de receber os irmãos, porque sabe que a casa não é só dele, a casa é de Deus. E é por isso que você às vezes oferece carona para algum irmão, para alguma irmã que está sem carro, porque você sabe que o carro que Deus te deu é para usar também para o reino de Deus. Você usa ele para o trabalho, você usa ele para levar a sua família, você usa para se locomover, mas você não deixa de usar para o reino dos céus.
Porque você entende o quanto o reino dos céus é precioso. E tudo que você puder fazer, você faz com alegria. E coloca à disposição do reino de Deus, para que Deus use em favor de alguém. Às vezes não para trazer a igreja, às vezes para levar no médico. Às vezes não para trazer a igreja, mas para ajudar a levar no trabalho. Há muito que a gente pode fazer com as coisas que Deus nos deu, porque Ele já nos deu. Ele quer que coloquemos à disposição do seu reino, entendendo que o reino é muito mais precioso. O reino dos céus. Se eu entendo a preciosidade do reino, eu estou disposto a dar tudo. É isso que o texto diz. Ele vai, vende tudo que tem. Não sou, às vezes, como a insanidade de um ser humano. Aí ele pega, já deu a casa, já ofereceu o carro, já ofereceu a bicicleta, a conta bancária, e ele fica segurando na mão uma pérola. Essa pérola não serve nem para ele se alimentar. Porque ninguém sobrevive de comer pérola. Mas ele entendeu que ela vale mais. Porque estar no reino de Deus é ser assistido pela graça de Deus que nos sustenta. É saber e crer e confiar naquilo que Cristo falou. Olha os passarinhos, olha as aves. Se Ele cuida assim, vai cuidar muito mais dos seus filhos, das suas filhas. Então, o desafio de Deus para nós é entender a preciosidade do reino de Deus, porque nós somos chamados para participar do reino. Se você sabe tocar com o dom que você tem de tocar, se você sabe mexer na internet com o jeito que você sabe mexer, se o seu negócio é conviver bem com pessoa, acertar conflito, né? Promover paz, você vai usar desse dom, dessa capacidade para promover a paz entre os irmãos lá da sua casa, entre os seus vizinhos, para que através desse ato seu, alguém possa conhecer um pouco mais do evangelho que você proclama. E quem sabe se torne a boa terra, que ela vai colher semente e vai trazer essa pessoa para o reino dos céus. Vai fazê-la entender o amor de Deus, a preciosidade do reino, e o alto preço que Deus pagou para que nós pudéssemos participar dele. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura coisas boas. Eu sei que você procura. E quem entende a grandeza do reino e a bênção que o reino se torna, pela presença de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia, pela compaixão, pela bondade, pela proteção. Eu sei que nós podemos ficar aqui a noite inteira mencionando, né, coisas que Deus faz para nós, que Ele providencia para nós. Sabe que Ele vale cada um do tostão da nossa conta bancária. Sabe que Ele é merecedor de todo o dom, de todo o talento, de todo o tempo que Ele mesmo dá à nossa vida. Sabe que se eu fizer tudo, se eu deixar tudo, se eu entregar tudo, eu fiz pouco em razão de tudo que Ele fez por mim na cruz. Nós nunca vamos fazer igual, na mesma medida. Nunca vamos oferecer para o Senhor na mesma altura que Ele ofereceu para nós. Ele deu o seu Filho. E o Filho deu a vida e verteu o seu sangue. E Ele nos livrou da morte, nos oferecendo vida eterna. Onde esse sofrimento do tempo presente não se iguala com as glórias que estão por vir. Então, o desafio nosso como igreja é entender, para que nós possamos participar mais, para que nós possamos nos envolver mais, doar mais. Não é para a igreja presbiteriana. Não é porque o pastor falou, não é porque a presidente da minha sociedade interna, ou o líder aqui do meu departamento, do meu ministério, pediu ou está insistindo comigo. É fazer com aquela alegria que vem do coração daqueles que servem, sabendo que servem ao Senhor. Que é merecedor de toda a dedicação. É merecedor que eu mexa na agenda, que eu mude de plano. Que eu me sacrifique um pouco, que eu ofereça mais um pouco. Porque para mim não é sacrifício, na verdade, é privilégio, é alegria. Porque o que eu estou recebendo de Deus é algo muito maior. O que Ele fez por mim é muito maior do que eu posso fazer pelo seu reino, pela sua igreja. Mas Ele quer ver essa disposição de que eu faço na medida que Ele me ofereceu possibilidade para fazer. Tenho certeza que isso não vai prejudicar a sua caminhada. Não vai ferir, não vai maltratar a sua família. Se a gente fizer tudo dentro do querer de Deus, da vontade de Deus, vem tudo dentro da medida certa, para que você, para que o seu plano, seu projeto, sua empresa, sua escola,
seus sonhos sejam realizados, sua família seja abençoada e enriquecida. Porque vai ser o seu trabalho com o abençoado Senhor. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos o que edifica. Então é melhor trabalhar sabendo que a mão de Deus vai se estender para mim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é bom que eu tome os meus cuidados, mas sabendo que os cuidados que eu não posso tomar, Deus vai tomar para guardar a todos os meus queridos nas suas veredas, nos seus caminhos, dando ordem aos seus anjos para livrá-los de todo o mal, se acampando ao redor deles. E tendo achado a pérola, porque nós procuramos preciosidades, pérola de grande valor, vende tudo o que tem e a possui e a compra. Quanto tem valido o reino de Deus para você? Até onde você tem sido capaz de ir? É isso que nós temos que pensar às vezes. Porque em algumas áreas nós vamos bem longe, mas em outras áreas nós temos andado muito perto. Nós temos desistido, nós temos tomado as rédeas, nós temos feito do nosso jeito, né? Num período muito curto. E aí nós expressamos às vezes que o reino de Deus não vale tanto assim para nós. O querer de Deus, a vontade de Deus, não é tão preciosa assim para nós, é mais preciosa a minha, a do meu cônjuge, a do meu patrão. Então é olhar o que Deus fez, a graça que Ele nos dá. E seguir procurando fazer pelo reino de Deus o melhor que nós pudermos, colocando à disposição do reino aquilo que Deus já colocou à disposição na nossa vida. É oferecer tudo. Que Deus seja aquele que nos abençoe, que o abençoar da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, sirva para abençoar, para acrescentar junto ao seu reino, porque somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, somos chamados para servir ao Senhor no reino dos céus, que iniciamos a viver aqui na terra, caminhando para a eternidade que Ele reservou, porque Ele foi preparar lugar para onde que Ele esteja, estejamos todos nós também. Que Ele contemple o nosso coração como coração das servas boas e fiéis, dos servos bons, diligentes, que Ele espera encontrar na nossa vida, no nosso tempo, servindo ao Senhor com a alegria que podemos servir, sabemos que estamos escolhendo o melhor.